Vivemos um momento de redefinição de papéis. Os antigos modelos, homem, mulher, pai, mãe, são fortemente questionados e ainda não se vê claramente os novos modelos no horizonte. As mudanças destes paradigmas afetam fortemente os relacionamentos. Estima-se que 90% das pessoas terão algum tipo de casamento ou união estável, mas destes 50% terminará em divórcio e nada garante que a outra metade está feliz. É possível passar por esse momento tão difícil de maneira tranquila? Para falar sobre divórcio suave, o Opinião Livre de hoje conversa com Adalberto Arilha, advogado, mediador de casais, coach de relacionamentos. Adalberto, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Silvia. Vamos lá, é fácil ou é difícil ou é possível passar por um divórcio da forma como você define divórcio suave? Eu sempre costumo dizer que o divórcio talvez seja o momento mais difícil da vida de um adulto, equivalente talvez à morte de uma pessoa querida. E principalmente porque a morte, a gente espera que as pessoas tenham, um dia chega a morte dessas pessoas, mas o divórcio às vezes pega muita gente de surpresa. Então o impacto é ainda maior. Então é muito difícil passar por um divórcio, mas também é um momento de reconstrução pessoal. Então o momento do divórcio é a hora que a pessoa pode rever o que aconteceu na vida dela, na história do casamento, e aí tentar se redefinir e encontrar caminhos diferentes. Só para a gente posicionar que o Adalberto Arilha, como eu falei, é advogado e mediador de casais. Só para as pessoas entenderem como tudo começou, né? Primeiro você foi mediador, depois que você se dedicou, agora está se dedicando se focando nos casais. Como que foi isso? Quando que você percebeu que você poderia ter a oportunidade de ajudar essas pessoas? É uma história interessante, porque quando eu me formei advogado, na faculdade de Direito, a gente aprende a litigar, a gente aprende a processar, não é? E aí eu me formei, comecei a trabalhar como um advogado, comecei a fazer os processos e eu vi que os processos dificilmente conseguiam resolver o problema daquelas pessoas. Primeiro, porque demorava muito, depois porque o processo é decidido por um terceiro, que é o juiz. E o juiz não tem contato com a emoção daquelas pessoas. Sim. Então, mesmo que ele dê uma decisão, por mais que ele se esforce, por mais que ele leia ali mais do que 15, 20 minutos, às vezes um processo que tem centenas de páginas, ele não vai conseguir dar uma solução adequada para aquela família, para aquele casal. Então, eu comecei a trabalhar como mediador e eu vi que com a mediação eu tinha a oportunidade de ajudar aquelas pessoas a construírem a solução do problema delas. E aí elas começavam a... Você começou a ter bastante sucesso com as suas intervenções? Sim. Tá. A mediação é uma técnica muito mais adequada de solução de conflitos do que um processo judicial. No caso, vamos dizer, de família. No caso de família, claro. Não é para tudo, embora a mediação sirva para muitos aspectos. Né? Uma briga de condomínio, né? Até entre países, né? Isso é verdade. Tem a mediação. Mas especificamente no divórcio, a mediação é uma coisa fantástica. E eu comecei a ver que como mediador eu conseguia fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu comecei a seguir por aí. Aí eu comecei a me aprofundar na questão específica do divórcio. E aí você criou Divórcio Suave, esse nome você que criou. Foi. E tem até uma página no Facebook, né, que as pessoas começaram a se identificar. Por quê? Você faz o quê? Você dá dicas? Como é que funciona? Começou assim. Eu como mediador judicial, eu tive a oportunidade de fazer mediação de centenas de casos, né? E as histórias que chegavam na minha mesa eram histórias assim surpreendentes, interessantes, né? Por exemplo? Ok, se não lembrar não tem problema, mas assim, alguma coisa que surpreenda... Eu tenho um texto muito interessante que essa mediação não pude deixar de escrever, que era assim, uma mulher atendeu o telefone, né, e do outro lado uma voz feminina falou o seguinte: olha, pode dizer para o teu marido que o filho dele nasceu.
Ai, isso então já é uma coisa até que normal, né? Que às vezes é uma coisa que vários casais passam, lógico, era o filho da amante, do caso do marido, né? E aí eles nunca mais, ela pediu para ele sair de casa, ele não tinha para onde ir, ele acabou indo morar com a pessoa que ele tinha um envolvimento, e eles nunca mais se falaram, só voltaram a falar na minha frente, na mesa. Então a carga emocional que tinha ali era uma coisa... de muita mágoa, né? Você lida com muita mágoa. Então a mediação é justamente isso, você conseguir fazer com que as pessoas, antes de mais nada, dêem uma limpada no emocional, para depois aí elas conseguirem construir a questão mais prática, mais jurídica do divórcio. Porque se não limpar, não sai. Então, né, às vezes a sensação que eu tenho é que quando a gente fala limpar o lado emocional, passa com uma coisa simples, né? De repente você viveu uma situação, viveu um casamento, seja que tipo foi, ou um casamento com agressão, ou um casamento com ciúmes, ou um casamento que depois teve, algum dos parceiros se interessou por outro, teve um momento que queria acabar e o outro, como a gente falou na abertura, não estava feliz. Eu acho que sempre a sensação que se fica é de fracasso, tanto de um lado quanto do outro. Não é essa a sensação que as pessoas passam? Que foi um fracasso, que a pessoa fracassou num propósito, seja na família, seja no relacionamento. Verdade, porque a gente tem uma pressão muito grande para casar, tanto é que 90% das pessoas vão casar, e depois a gente tem uma pressão muito grande para permanecer casado, né? Então, se você conhecer uma pessoa que tem aí 40, 50 anos e ela for solteira, você fala, você é solteira, você nunca casou? Não, eu nunca casei. Esse cara deve ter algum problema. Exatamente. Esse cara, né, é isso que realmente esse cara a gente esquisito. pensa. Algum problema, é verdade. E quando a pessoa está casada e ela pensa em se separar, e esse processo de maturação, às vezes é 2, 3 anos antes da verbalização do desejo de separar, quando acontece o divórcio, a sensação de fracasso também acontece de uma forma muito forte, porque a sociedade pressiona ainda para que as pessoas permaneçam casadas, né? É o modelo de família que a gente tem já há 200 anos, é assim que é. Então, a gente não se dá conta de quanto essas pressões conduzem as nossas atitudes, as nossas escolhas. Quanto está enraizado, né? Sim, claro. Então, a sensação de fracasso no divórcio é muito forte. Mas tem uma jornalista americana, nossa, eu esqueci o nome dela, mas ela fez um seminário sobre divórcio e perguntaram para ela assim, nossa, por que os seus casamentos fracassaram? Ela tinha casado 3 vezes. Olha, aí ela respondeu o seguinte, olha, eu casei 3 vezes, mas os meus casamentos foram ótimos, eu não fracassei não. Então a ideia... Olha que visão diferente, né? O foco diferente. Porque a gente tem a ideia do amor eterno. É verdade. Né? E não sei se o amor é eterno, sempre, né? A gente pode pegar o Vinícius, né? A gente pode pegar, tentar descobrir de onde que vem essa ideia do amor tão violento, desse amor tão irresistível, né? Isso é o século XIX, é o movimento romântico, vem de Romeu e Julieta, né? Mas as pessoas não conhecem o quanto tem de mito, de construção nessa ideia do amor romântico. A ideia do Romeu e Julieta é uma história muito interessante, que a gente, sempre que pensa nisso, traz essa ideia de que este amor de Romeu e Julieta é o amor verdadeiro. Mas o amor a história do Shakespeare, né, é interessante, porque o Romeu, ele era apaixonado por uma outra mulher, chamada Rosalind, e ele estava numa dor de cotovelo muito grande, e para esquecer esse amor, ele vai numa festa no domingo à noite da Julieta. Aí ele vê ela no domingo à noite, se apaixona, na segunda-feira de manhã ele faz aquela cena do balcão, onde ele se declara, na terça-feira eles casam, na terça-feira eles transam uma única vez, na quarta-feira eles fogem e na quinta-feira eles morrem. Então, essa ideia de amor irresistível que a gente tem como mitológica hoje,
Na verdade, é uma história de 2 adolescentes de 5 dias. Ai, né? Que decepção! Não sabia esses detalhes todos. Todo mundo que eu falo isso fala assim, nossa, acabou com a minha ideia de romantismo. Mas é isso. O Shakespeare, quando escreve Romeu e Julieta, na verdade, ele faz uma crítica, fala assim, olha, esse amor adolescente não dá certo, olha como termina. Né? Mas no século XIX, Romeu e Julieta teve uma releitura que trouxe essa ideia de que o amor legal é esse amor assim irresistível, morrer de amor, né? Morrer de amor. Mas na verdade, quer dizer, falando na realidade, né? Você que lida com isso, os casamentos todos, eles têm um certo tempo para durar e tem uma construção aí diária para ser feita. Quando você está fazendo essa mediação, você acredita o quê? Que as pessoas possam continuar depois de tanto desgaste? Ou você já, dentro como mediador, já falou, é melhor separar mesmo? Como que você define essa tua mediação? Então, o papel do mediador, ele é um terceiro neutro. Né? O mediador, ele não é nem imparcial. Quem é imparcial é o juiz. O juiz é imparcial, mas ele julga. O mediador não faz nenhum tipo de julgamento. Então, a função do mediador é sentar na mesa com as pessoas e fazer com que elas consigam construir a solução delas. Né? É quase um tradutor. Então, às vezes eu sento na mesa e eu dou a palavra e o homem fala, então eu digo, então o senhor está querendo me dizer isso. Você escutou o que ele disse? Às vezes a pessoa se surpreende porque nunca tinha ouvido o que o marido estava dizendo. Era uma coisa que ela nem imaginava. São casos específicos, né? São alguns casos. Com muito mais frequência do que você imagina. As pessoas, o que falta realmente é o diálogo? Muitas vezes o diálogo já resolve uma separação? Não, às vezes assim, destrava uma comunicação onde a pessoa pode entender um pouco melhor a necessidade do outro e construir uma solução que seja boa para os dois lados. Mas, então eu não estou na mediação tentando nem separar nem juntar. Eu estou tentando fazer com que elas cheguem a uma solução para elas. Teve eu estou lembrando aqui de uma outra mediação que eu fiz, foi muito interessante. O casal sentou na minha mesa e falou assim, doutora, a gente quer se separar porque a gente se ama. Eu falei, como assim? O que você quer dizer? Não, a gente namorava, a gente vivia muito bem, a gente casou, estamos casados há 2 anos e é um inferno na nossa vida. Então nós queremos nos separar e voltar a ter a vida que a gente estava. E aí nós vamos... e aí fiz o divórcio deles, né? E eles saíram super felizes, abraçados, tal. Quer dizer, depende no caso, quando você está se deparando com uma situação, você sente quando os casais realmente têm condições de continuar ou não. Mas quando entra na sala. Já sabe se tem jeito ou não tem jeito. O jeito que entra na sala, o jeito que senta na mesa, né? Às vezes as pessoas se sentam assim, puxa a cadeira para trás, fica longe da mesa, fala, esse vai ser difícil. Aqui vai ser difícil, né? Às vezes as pessoas se sentam perto uma das outras, às vezes sentam longe, não se olham, às vezes estão falando, fica assim, não fica olhando para a mulher ou para o marido. Então toda a postura, né, a linguagem corporal que está na mesa, o mediador ele tem que saber ler e ele sabe até onde ele tem que ir, ele sabe o que é que vai acontecer naquela sessão. Muito bem, nós precisamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando sobre divórcio suave. Até já. Já deu. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é divórcio suave. E o Opinião Livre está conversando com Adalberto Arilha, advogado, mediador de casais, coach de relacionamento. E no primeiro bloco, nós falamos sobre o alto índice de pessoas que vão se casar, né? Pelo menos 90% das pessoas se casam. E desses 90%, 50% vão se separar com certeza. Por que esses números tão altos? Já que essa escolha, de certa forma, acaba sendo criteriosa, né? Você quer casar com aquela pessoa.
Por que tanto divórcio assim e essa certeza na estatística? As estatísticas são, IBGE, são dados coletados, então esses são os fatos, né? E eu me surpreendi muito quando eu vi que era 50% mesmo. Por quê? Porque se você jogar uma moeda para o alto, a chance de você acertar cara ou coroa é 50%. E é uma coisa aleatória. O que quer dizer aleatória? Por mais que você queira, você não consegue influenciar no resultado da moeda. Né? Okay. Você pode rezar, você pode acender vela e tal, mas a moeda você não consegue influenciar. Sim. Agora, no casamento, você faz uma escolha de meses, de anos, você às vezes faz um test drive, mora com a pessoa, conhece a família, conhece o papagaio, conhece o cachorro, conhece tudo dela, o histórico, o que ela quer. Às vezes você fica anos namorando ou noivando. E mesmo assim o resultado é 50%, muito próximo de você jogar uma moeda para o alto e acertar. Né? Então eu não sei, são números quase epidêmicos, né? E não é só no Brasil, isso é uma coisa... mundial. No mundo ocidental, mais ou menos todos os países estão em torno de 50%. E isso tem preocupado todas as autoridades desses países. Então, eu não tenho a resposta por que 50%, mas eu imagino que seja basicamente porque ou as pessoas têm critérios de escolhas inadequados, ou então elas não sabem o que é que elas vão enfrentar no casamento. E quando chegam, então, é uma coisa diferente do que elas tinham, né? E eu dei aquele exemplo do Romeu e Julieta, que a gente tem aquela ideia de que o amor é aquele de Romeu e Julieta, mas durou 5 dias. Eles nunca pagaram um boleto de condomínio, né? O Romeu não engordou. Né? Então, não tiveram tempo de ter nenhuma crise. Quando você vai no casamento, a crise está instalada, às vezes, na lua de mel, né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não estão preparadas para o que é que elas vão enfrentar no casamento. Ou então elas fazem escolhas com critérios errados. E quais são esses critérios errados? Vamos lá, vamos ajudar as pessoas, porque quando a gente escolhe, a gente acha que está tudo certo. O que realmente a gente tem que prestar atenção? Pessoas, muitas vezes, que saem de relacionamentos abusivos, escolhas erradas, o famoso dedo podre, né? Que a gente fala. E isso daí tem dedo podre. Como é que a gente faz para ficar imune a isso? Ajuda aí. Vamos lá. Olha, primeiro eu queria falar um pouco mais desse critério que a gente... uma coisa que a gente está falando da pressão de casar e pressão de se manter casado. Sim, todo mundo tem que casar. Nós, na faixa de 40 para cima, 30 e poucos para cima, nós somos uma geração de borda. Isso é um conceito de história, né, de historiadores. O que é uma geração de borda? Nós somos criados para agir num mundo adulto, que quando nós chegamos nesse mundo adulto já não existia mais. Né? Então, não sei se você fez curso de datilografia. Fiz. Então, não existe mais máquina de escrever. É verdade. Né? Então, assim, ficha telefônica, sim, telefone de disco, né? Então, tanta coisa que a gente foi criado dentro do mundo que agora não existe mais. Não existe mais, né? Isso mesmo. Trazendo isso para os relacionamentos, a gente tinha critérios de escolha naquele mundo que hoje não funcionam mais. Ok. Né? Então, aquela ideia de tampa e panela, metade da laranja. Então, aqueles papéis masculino e femininos que estavam tão definidos, ou seja, a mulher em casa e o homem provedor, isso desapareceu. É uma nova sociedade, né? É uma nova família. E a gente ainda tem muito essa ideia vinculada a esses critérios de escolha. Metade da laranja, tampa e panela, quando talvez o que fosse mais adequado hoje seja uma ideia mais próxima de almas gêmeas. Ou seja, as pessoas mais inteiras que decidem ficar juntas na vida. E não ficar tentando se completar, se influenciar. Talvez isso não funcione mais tanto hoje. Porque a independência dessas pessoas é muito maior, né? As mulheres têm independência financeira e, consequentemente, independência... autonomia para agir na vida. Né? Então, esses critérios talvez tenham que ser revistos. Só que isso é uma mudança cultural que talvez atravesse gerações. Diga.
Então, eu acho que também tem uma parte de carência, muitas vezes, né? Ninguém quer ficar sozinho. Eu acho que o ser humano não nasceu para ficar sozinho. Então, muitas vezes, você acaba entrando num relacionamento nocivo ou alguma coisa, você não enxerga, né? Sim. Então, lá, quando o Romeu se apaixonou pela Julieta, ele não enxergou defeito nenhum e não deu tempo para esses defeitos aparecerem, porque Sim. acabou em 5 dias. Mas quando você entra num relacionamento que você tem toda essa carga emocional que vai junto, muitas vezes você não consegue enxergar, né? Como se policiar? Os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos, eles são particularmente devastadores, porque eles vão se instalando de uma forma muito insidiosa, né? A pessoa que está num relacionamento abusivo, ela demora muito para perceber que está quando percebe. Porque aquilo no dia a dia, a pessoa que sempre tem um manipulador e sempre tem um manipulado. Sim. Não vamos falar de vítimas, né? Porque foram escolhas dessas duas pessoas. Okay. Mas sempre tem alguém que manipula e alguém que é manipulado. E sempre alguém que vai se machucar mais. Então, a pessoa que é manipulada, aquilo assim, é muito sutil, aquilo assim, às vezes é um detalhe no dia a dia, às vezes é uma coisa assim, olha, seu cabelo eu não gostei muito, olha, a roupa eu não gostei. Tem que prestar atenção, né? Isso vai se instalando, isso vai minando de tal forma a autoestima de quem está sendo manipulado, que ela passa a achar que aquilo é o normal, Sim. que aquilo só pode ser daquele jeito. Né? Esse é o mundo que ela passa a conhecer e é um mundo que passa a ser construído ao redor dela. Então, é muito difícil sair disso. Por quê? Porque é preciso chegar num momento onde a pessoa fala, basta. Todo mundo chega no fundo do poço. Tem um momento que fala que... E tem gente, não vamos entrar nisso, teria que ter outro programa. E tem gente que tenta sair e não consegue. Porque é tão abusivo que o parceiro não permite que a pessoa saia, ela fica prisioneira. Isso é até um outro assunto. Mas... Sim, isso é terrível quando ela não consegue. E também tem uma situação que é terrível, que é assim, quando as pessoas não querem sair. Eu já fiz algumas mediações onde eu via casais chegando absolutamente arrebentados, destruídos. E um deles queria fazer o divórcio e o outro não quis. Não quis fazer isso amigavelmente. Não sei o que aconteceu. Não é nem amigavelmente, tem gente que não quer sair e consegue prender. Isso, exatamente. Então, esses relacionamentos são devastadores, né? E uma outra dificuldade é quando a pessoa, de tal forma, ela vai sendo moldada pelo outro, manipulada pelo outro, que ela não sabe mais onde começa ela, onde termina ela, onde começa o outro, onde termina o outro. É verdade. E aí, quando ela sai, ela fica sem a noção do limite, né? Porque aquilo tem uma expressão que muitas mulheres usam quando se separam, que quando passam pelo ápice do divórcio, que é assim, é como se a minha pele estivesse sendo arrancada. Que justamente é o limite, né? É o que define o contorno dela. Porque ela passa a existir a partir do outro. E quando o outro sai, fica uma coisa meio amorfa. Fica o vazio. O vazio. Agora, como que, depois que a gente passa, né, por esse turbilhão, são 5 fases, né, que você fala? Isso. A primeira é a negação. A negação. Depois você tem a raiva. Raiva, você fica com raiva, fala mal da pessoa. Depois. Isso, você fica maldizendo a situação. O tempo todo, só fala nisso. Depois você entra numa fase de barganha. Barganha quer dizer o seguinte, a pessoa fica faz qualquer negócio para manter aquela situação, para manter o relacionamento. Então aí, vai no psicólogo, vai no tarólogo, vai no astrólogo. Mente, faz tudo o que precisa. Vai numa nova religião, começa a fazer de tudo para tentar reverter. Segurar aquilo, né? Às vezes não só porque quer ficar, mas às vezes porque tem muito medo do que vem pela frente. Okay. Então, pensa assim, né? Por pior que seja, é melhor. Eu fico aqui que está tranquilo. É melhor ficar aqui que está confortável. E a quinta? A quarta, né? A quarta a terceira é a barganha. A quarta? A quarta é onde ela aceita.
Aceitação. Ela fala, bom, é assim mesmo, vamos continuar a vida. Aí depois tem uma fase de depressão, desculpa, a quarta fase é a depressão. Né, onde ela tenta a barganha e aí ela não consegue, aí ela percebe que tá tudo, vai seguir mesmo o divórcio, ela deprime. E a depressão, ela é interessante, né? A tristeza, ela é uma espécie de digestão emocional. Mas se ela vai para uma depressão profunda, aí já é outra história. Mas a depressão é uma fase que precisa ter, né? E depois tem a aceitação, que é a fase de vamos seguir a vida. Aí já fica leve e solta. E a mulher já está preparada para um relacionamento. Eu tenho só 3 minutos, eu quero que você me fale o que ela faz depois para não entrar num relacionamento... Autoconhecimento. Como que funciona esse autoconhecimento? Assim, ela tem que aproveitar esse momento de divórcio, de separação, para começar a se questionar assim, por que entrou nesse relacionamento? Quais eram as suas necessidades que você viu que seriam supridas pelo outro? Por que é que você se encantou pelo outro? O que é que ele tinha de tão fantástico que você se apaixonou perdidamente e depois essa paixão virou um pesadelo? Esse mecanismo que é muito importante. E se a pessoa não aproveita este momento de fragilidade, né, quando as defesas estão rachadas, se ela não aproveita este momento para se investigar, para ir um pouco mais a fundo, ela vai sair do divórcio, ela vai se recompor e ela não vai se transformar. Ela vai ser a mesma, só que recomposta. E a hora que ela sair, ela vai possivelmente encontrar uma pessoa muito parecida com ela. E começa a repetir os mesmos homens, os mesmos erros ou as mesmas mulheres. É um padrão de comportamento, né? E sabe o que tem de mais cruel nisso? É assim, porque se o outro falava assim, nossa, como você não se cuida, né? Isso, a autoestima vai lá embaixo. E se ela não vê o que acontece, ela vai para o outro e o outro vai falar assim, não, como você não se cuida, né? E aí ela vai falar assim, poxa, então eu acho que eu não me cuido mesmo, né? É verdade. Então a cada relacionamento é uma espiral que vai um pouco mais profunda, ela vai ficando cada vez mais desgastada, a pessoa que vai entrando sempre nos modelos muito parecidos. E aí não tem jeito. Então o autoconhecimento é fundamental. Muito bem. Ai, que pena que a gente acabou o programa, que tem um monte de coisa para saber. Mas olha, ele entra sempre ao vivo, falando sobre os temas no Facebook, Divórcio Suave, não é isso? Isso, no Facebook, e agora a gente está começando um canal no YouTube também, Maravilha. Divórcio Suave. Então vocês que precisam de dicas, né, para saber como é que passa por essa fase e continuar, tá certo, aí com esse tema maravilhoso que ajuda tanta gente, que é o Divórcio Suave. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.